Recife, o Centro Infantil, e também sou preceptor do Programa de Residência Médica da Restauração. E atualmente sou o presidente da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia. E vamos tentar dividir um pouco aí da nossa expertise, digamos assim, com essas lesões. Então, a primeira mensagem que a gente traz é que qualquer tratamento de tumores, seja em adulto ou em criança, passa por um processo multidisciplinar. Então, não há somente o neurocirurgião. O neurocirurgião é uma gota nesse oceano. Se nós não tivermos uma infraestrutura em torno, nós não vamos conseguir bons resultados, nem de follow-up, nem cirúrgicos. Então, a presença de todos esses especialistas em torno de nós ela é fundamental. Então, a cirurgia é apenas um momento do tratamento dessas crianças aí com tumores. Hoje em dia, o trabalho do neurocirurgião pode-se dizer que ele não ficou mais fácil, mas talvez mais confiável, mais reliable, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Embora a gente sempre deixe claro para os nossos residentes que você pode ter toda a tecnologia do mundo, você pode ter a melhor formação do mundo, mas se você não tiver bom senso, se você não tiver expertise e se você não tiver também a correta seleção dos seus casos, seus resultados continuarão sendo ruins, independente da tecnologia, independentemente da sua formação. Então, a neurocirurgia é um contínuo de aprendizado. E muito mais importante do que todo esse aparato tecnológico que a gente tem disponível hoje em dia, são os conhecimentos básicos de microcirurgia. Mas, obviamente, que se tornou mais confiável as abordagens neurocirúrgicas hoje em dia, especialmente nas crianças com todos esses desenvolvimentos que nós temos aqui. O neuronavegador, o aspirador ultrassônico, né? Basicamente, esses instrumentais vieram para acrescer na nossa prática diária. Mas ainda o nosso cerne, nossa pedra fundamental é a microscopia. Então, o microscópio é a extensão do nosso corpo em relação ao paciente, né? Então, somos uma especialidade em que o contato com o tecido cerebral é interposto por meio do microscópio. Então, isso é muito interessante na neurocirurgia. Então, em termos de tumores, hoje em dia, nós sabemos que é importantíssimo o conhecimento de biologia molecular, integração, né, dos estudos, né, a chamada medicina translacional. Então, isso se faz muito forte, muito evidente nos tumores das crianças, né, os tumores infantis. Aqui nós temos um chart em que existe aí a distribuição de tumores primários do cérebro, né, por histologia, no Centro Norte-Americano de Registro, aí, no começo dos anos 2000, mostrando a separação por idade. Então, muitos autores, muitas instituições consideram a faixa etária pediátrica indo até os 19, 18 anos, outros consideram só até os 14. Então, ainda não há um consenso sobre isso, mas dependendo da faixa etária em que a gente avalia, existe o predomínio ou não de um subtipo de tumor em relação aos demais. Mas a gente sabe que os gliomas ainda respondem pela grande parte dos tumores, seja na primeira parte, até os 14 anos, seja dos 15 aos 19. Então, os tumores na infância correspondem a 20% dos tumores cerebrais como um todo e, portanto, assim, coincidentemente, na verdade, na prática do neurocirurgião geral, a neurocirurgia pediátrica ocupa também esse mesmo espaço, aí, em torno de 20% a 25% da sua casuística, né? Aos que fazem uma neurocirurgia geral. Sendo o segundo tipo de tumor mais comum na infância, né? Lembrando que os tumores supratentoriais muitas vezes acontecem em crianças abaixo de 2 anos, não necessariamente, mas se subdividem em tumores intraparenquimais, tumores de linha média e tumores extraaxiais, basicamente. E os tumores infratentoriais, ali predominando dos 4 aos 10 anos, que foi o escopo da aula anterior, né? Então, dentre os supratentoriais, nós temos diversos tipos, dentre os quais ependimomas, os ginetes, oligodendrogliomas, pinetes, teratomas rabidoides, entre diversos outros. E na linha média, também supratentoriais, temos aí craniofaringioma, astrocitoma, cisto de Rafik, amartomas, adenomas e tantos outros, tá? Aqui existe uma subdivisão um pouco mais didática. Então, nós sabemos ali que dos tumores supratentoriais, nós temos, dentre os hemisféricos, 37% são gliomas, sendo que desses 23% são de baixo grau, apenas 11% de alto grau e outras histologias 3%. Nos tumores de linha média, nós temos os gliomas quiasmáticos, também chamados de vias ópticas, digamos assim, correspondem a 4%, os craniofaringiomas a 8%,
e os tumores da região da pineal a 2%. E depois vem os tumores do compartimento infratentorial, a gente não vai entrar nesse aspecto. Então, um pouco aqui sobre o nosso estado. Pernambuco tem hoje em dia aproximadamente 9 milhões e meio de habitantes, é um dos estados mais populosos da região Nordeste. A população abaixo de 19 anos gira em torno de 3 milhões, ou seja, aproximadamente um terço da população. Igor, vou parar aqui. E Eu vou ter que desligar o teu microfone, Igor. Eu vou ter que... Certo? Depois eu ligo novamente, certo? certo. Para eu deixar em silêncio o pessoal aqui, entendeu? Deixa eu achar aqui o seu. Está aberto, Igor? Alô? Igor, está aberto? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Pode continuar. Desculpa aí, viu? Então, nós temos aí aproximadamente 450 casos de câncer por ano, sendo que desses casos aí, 90% são de tumores, 90 casos de tumores do sistema nervoso central. Então, para o estado de Pernambuco, em média, no ano, na infância, considerando até os 19 anos, aí nós vamos ter 90 casos de tumores do sistema nervoso central. A oncologia pediátrica do IMIP existe desde 1994, né? E a partir de 2003 começou a tratar o sistema nervoso central por meio de uma equipe multidisciplinar. Nós temos reuniões mensais, sempre em conjunto com o St. Jude's, e isso permite a gente uma boa captação de pacientes. Então, na nossa epidemiologia, a classificação, nós temos aí quase 448 pacientes, um pouco mais, talvez. Supratentoriais, nós temos 54% dos casos e 46% infratentoriais. E na subdivisão por histologia, nós temos aí realmente ainda um predomínio dos gliomas, né? Mas, por exemplo, os tumores de células germinativas de pineal, como a literatura traz, 4%, e os craniofaringiomas também, um pouco mais, mas temos aí um espelho da literatura vigente. Então, de 2010 até agora, nós temos aumentado a nossa recepção de pacientes do Nordeste como um todo e de outros estados de fora do Nordeste também. Temos uma média de 37 pacientes por ano em termos de tumores do sistema nervoso central. Então, os tumores do sistema nervoso central são a segunda neoplasia mais comum na infância, né? Perde apenas para as leucemias, e a primeira neoplasia sólida, digamos assim, na infância. Na apresentação clínica, ela é bastante variável, vai depender, obviamente, da localização e de outros fatores, não vamos entrar em detalhes sobre isso, tamanho, tempo de evolução, histologia, mas é importante sempre lembrar que em crianças, muitas vezes, você não tem sinais localizatórios. Então, sempre que a gente observar crianças com alteração no padrão de crescimento e ou alteração no padrão de comportamento, é sempre importante pensar em patologia do sistema nervoso central, porque muitas vezes você não vai ter essa localização que existe, por exemplo, em tumores na idade adulta. Então, lembrando que os tumores gliais são os mais comuns na região supratentorial. O tratamento é cirúrgico, na maioria dos casos. E lembrando que, como quase tudo em tumores em neurocirurgia, o grau de ressecção tem influência na sobrevida. E eu chamo a atenção principalmente para a questão das áreas eloquentes. Apesar das crianças terem uma plasticidade cerebral muito favorável, o contexto da eloquência ele deve estar sempre presente na mente do neurocirurgião, principalmente porque o principal objetivo deve sempre maximizar a ressecção com a minimização de déficit. Então vamos começar por esse caso. Esse caso é uma criança de 4 anos de idade, certo? Sexo masculino, que apresentou-se para a gente com uma emparesia esquerda grau 4, certo? Essa criança, a gente vai ver aqui na imagem, uma lesão expansiva, situada na região insular, né? Uma lesão de tamanho considerável. A gente começa a ver a lesão com um padrão de captação de contraste intenso. No axial a gente vai ver melhor. Então, uma lesão que ocupa toda a região
insular à direita, sem sinais de hidrocefalia. Essa criança abriu, obviamente, com um quadro motor e não havia muita dúvida sobre a necessidade de cirurgia. A questão é a eloquência da região. Então, nesse caso, nós optamos por fazer uma posição decúbito dorsal com cabeça lateralizada, abertura de fissura silviana e partimos para a ressecção da lesão. Nesses casos, a monitorização intraoperatória ela é importantíssima, né? Em crianças também é importante lembrar que toda vez que a gente pensa em abrir a fissura silviana, os cuidados devem ser redobrados, porque o risco de vasoespasmo nessa faixa etária ele é mais alto do que nos pacientes adultos, né? O próprio diâmetro vascular é reduzido. Nesses casos, é sempre importante uma ampla abertura da fissura silviana e sempre com monitorização intraoperatória constante. Aqui eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque são muitos vídeos. Então, aqui um ponto importante que é a drenagem licórica, a abertura da cisterna da base. E com a drenagem de líquor você consegue reduzir a tensão do cérebro e, consequentemente, ter mais espaço para trabalhar na fissura silviana. Aqui a gente identifica a lesão, começa a ressecção, sempre com monitorização transoperatória contínua. Essa lesão era um pinete, é um tumor maligno, agressivo, um tumor grau 4. Na verdade, é o correspondente do meduloblastoma no compartimento supratentorial. O objetivo, como eu falei no começo, é sempre o máximo de ressecção com preservação de função. E a gente consegue observar que o aspecto da lesão é um aspecto friável, arroxeado e com uma nítida diferenciação do tecido cerebral normal adjacente. É sempre importante a preservação dos vasos perfurantes, no intuito de se evitar déficit pós-operatório. A irrigação contínua também é muito importante evitar a coagulação nesse local, porque quanto mais a gente coagula, maior a chance de dano vascular. E aqui a gente começa a usar um aspirador com um estimulador na ponta. Então, a partir desse momento, a gente está fazendo uma estimulação contínua e isso ajuda muito na preservação da função. A nossa escola ela não usa retratores, então a gente praticamente não usa retrator na neurocirurgia, excetuando-se em algumas circunstâncias, como por exemplo abordagens mais profundas, mas a gente evita ao máximo usar o retrator e quando a gente usa, a gente sempre usa de modo dinâmico, ou seja, não usa um retrator fixo, não usamos nem o Greenberg, nem o Leila, né? Porque a gente acredita que a retração fixa ela traz um dano à estrutura cerebral. Então, aqui a gente consegue ver bem a região arroxeada, bem friável. E, ao final, a gente consegue fazer uma abertura completa da fissura silviana. E é sempre também interessante usar o navegador, se disponível, né, para a gente poder fazer a marcação dos pontos. E, sempre que possível, também a gente usa um strip, né, uma banda, para monitorização transoperatória, para nos ajudar a evitar o bypass do sinal motor, né? Então, aqui ao final, a retirada dos algodões. Aqui a gente vê a gente vai ver aqui o strip ao final. Aqui o eletrodo na projeção da área motora. E ao final, hemostasia. Então, aqui é o potencial evocado, mostrando realmente a manutenção dos potenciais até uma distância mínima aí de 4 miliamperes, né, com uma distância de 3 a 4 milímetros para a cápsula interna. Então, ao chegar nesse ponto, a gente tem que parar a ressecção, mas houve a preservação das funções e a ressecção total da lesão. Então, aqui é o pós-operatório, a gente ainda vê muito sangue no leito, mas é perceptível a ressecção completa da lesão, apenas a área de manipulação. Essa ressonância é feita ainda nas primeiras 24 horas. Continuando nas lesões de área eloquente, aqui nós temos um caso de uma criança que tinha crises convulsivas de difícil controle e apresentava uma lesão na área da fala, né? Então, crianças com lesões eloquentes em área da fala, principalmente, é um pouco mais difícil da gente prosseguir a ressecção,
se ela não tiver uma certa idade e, consequentemente, também uma certa capacidade cognitiva. A criança tem que cooperar. Geralmente, a gente não consegue fazer isso em crianças abaixo de 10, 12 anos de idade. É muito difícil, mas quando a criança é um pouquinho maior, a gente consegue. Então, a gente vê aqui a ressecção final, uma pequena área posterior da lesão profunda, onde a gente teve ali um speech arrest. Então, o posicionamento, decúbito, a gente costuma fazer decúbito lateral, mas você pode fazer também decúbito dorsal com a cabeça lateralizada, protegendo sempre o ombro e tentando, sempre que possível, utilizar o navegador. E agora? Aqui, talvez seja possível vocês ouvirem o áudio aí da nossa fono, E agora? trabalhando com essa criança, conforme a gente vai fazendo a estimulação das áreas eloquentes. Existe todo um protocolo, não vamos entrar em detalhes aqui, mas a gente estimula cada função de linguagem. E essa criança foi muito cooperativa no pré-operatório e no transoperatório também. E aqui a gente mostrando como a gente faz a estimulação, né? A gente estimula aqui com o monopolar, muitas vezes a gente pode fazer também com a caneta de Oldman. Conforme a gente vai estimulando, a gente vai mapeando a área eloquente. Somente em 2 pontos houve o speech arrest e houve um speech arrest na porção mais profunda. A gente deixou uma pequena lesão e essa criança evoluiu bem, sem nenhum tipo de déficit adicional. Aí esse jovem torcedor do melhor clube do mundo, né, no Sport Recife, e a patologia confirmando aí um DINET, né, que é um tumor benigno, uma entidade relativamente recente na descrição patológica e que está muito associado com episódios convulsivos, com epilepsia, muitas vezes até de difícil controle. Então a indicação realmente é porque a criança estava com dificuldade de controle das crises e também recebendo aí muitos efeitos colaterais da medicação. Se não fosse isso, a observância da lesão também é uma alternativa. Aqui mais um caso de uma lesão, dessa vez na região mais posterior, no hemisfério esquerdo, né? Se possível fazer a tractografia é interessante, mas na minha opinião a tractografia ela tem muito pouca utilidade, exceto um orgasmo acadêmico, muitas vezes, um orgasmo fotográfico, muito bom para aulas, mas do ponto de vista prático, a gente ainda vai ter que evoluir muito no DTI, talvez hoje apenas para tumores talâmicos, né, tumores de região de gânglia da base. Talvez nesses casos ela seja, digamos assim, indispensável. É uma palavra muito forte, indispensável, mas talvez ela tenha um papel mais importante. Nesse caso a gente conseguiu fazer e a gente não observou nenhuma fibra aparentemente dentro da lesão. A gente vê as fibras em U em torno da lesão, mas não havia nenhuma fibra dentro da lesão. E mais um caso também de epilepsia refratária, né? E o mesmo posicionamento, também era uma criança de maior idade, também ajudou bastante na cirurgia. E aqui, mais uma vez, a testagem, né, com a nomeação, na verdade, né? Aqui a nomeação de objetos. E é importante o tempo que a gente tem para mapeamento e para ressecção. E aqui também a nomeação, acho que tinha parado aqui nesse slide, né? Então, conforme a gente vai estimulando, a gente vai observando em qual região a gente tem speech arrest. Aqui é o pós-operatório. Nesse caso, a gente conseguiu realmente uma ressecção total, diferentemente do outro caso, a gente aqui conseguiu. Uma coisa interessante é que nessas lesões gliais de área eloquente em crianças, em algumas situações o mapeamento é negativo, ou seja, você não acha área eloquente ali, apesar de anatomicamente ser uma região eloquente, já foi discutido aqui nas aulas de adulto, porque existe aí uma plasticidade nessas crianças e outras regiões acabam absorvendo essas funções. É sempre também importante lembrar as lesões supratentoriais extraaxiais, como, por exemplo, os meningiomas, né? Então, crianças também podem desenvolver meningiomas, tá certo? Via de regra, são também meningoteliais, ou seja, são lesões também benignas, certo? E que também costumam atingir grandes dimensões muitas vezes, como nesse caso aqui, né? Um jovem de 12 anos com emparesia grau 3, um grande meningioma, não há muito o que se discutir, a técnica é semelhante à técnica dos adultos,
e sempre tentando tirar, se possível, a lesão em bloco, não acrescentando déficit também. Aqui uma outra lesão supratentorial, menos frequente, mas também observada, que é o oligodendroglioma. O paciente de 12 anos, tá, sexo masculino, hipertensão intracraniana, chegou para a gente com quadro de cefaleia, associada a vômitos, e também associada a uma hemiparesia, também grau 4. Então, quando a gente vê na imagem uma lesão sólida com um componente cístico, com uma captação de contraste não tão intensa, e com edema perilesional associado também. Então, na histologia, um oligodendroglioma. Pelo tamanho, pela dimensão da lesão, foi feita uma craniotomia grande. E a gente observa aí a lesão intraaxial realmente, com uma discromia bem evidente. E após a ressecção, praticamente uma ressecção quase que em bloco, a gente consegue um bom resultado. Esse paciente foi operado há 6 anos atrás e evolui muito bem até hoje. Então, lembrar sempre dos oligodendrogliomas também como uma possibilidade de diagnóstico. Coisa muito importante é que os tumores gliais na infância, eles parecem ser biologicamente diferentes dos tumores gliais em adultos. Então, enquanto nos adultos você tem os high grades, tendo nos low grades uma possível tumorigênese, um contínuo, na criança isso não é muito evidente. Nas crianças, por exemplo, a gente não tem muitas alterações do IDH, como a gente tem nos adultos, embora a gente tenha também alterações no gene P53 semelhantes entre adultos e crianças, mas são praticamente doenças diferentes. A mesma nomenclatura, mas com comportamentos distintos na criança e no adulto, em termos de tumores gliais como um todo. Outros casos desafiadores também são os tumores talâmicos. Durante muitos anos, os tumores talâmicos eles foram, não sei se a palavra certa é negligenciados, mas talvez não fossem tão frequentemente abordados do ponto de vista cirúrgico. A grande maioria dos tumores talâmicos ele acontece, a maior parte das vezes, na faixa etária pediátrica. Eles podem ser bilaterais, tá certo? E podem ser unilaterais. Quando bilaterais, não há indicação cirúrgica a princípio, de acordo com a literatura. Quando a lesão é sugestiva de alto grau, ou seja, lesões de histologia mais alta, também não há um consenso sobre a real importância da ressecção. E isso fica ainda nebuloso, se você deve ou não operar, mesmo que para uma ressecção parcial. Mas em relação à histologia mais comum, que são justamente astrostomas pilocíticos e astrostomas fibrilares, que são os tipos histológicos mais comuns talâmicos, hoje em dia a literatura converge para o fato de que a ressecção, se possível total, é o caminho a ser seguido. Obviamente que toda abordagem ao tálamo ela deve levar em consideração a funcionalidade da estrutura e também o fato de que a visão vai ser sempre uma visão tubular. Você não vai ter muito espaço, muito campo cirúrgico para trabalhar. E isso torna a cirurgia muito mais desafiadora. Mas, basicamente, nesse contexto de uma lesão unilateral que sugere benignidade, ou pelo menos baixo grau de malignidade à imagem, a tendência hoje em dia é você tentar a ressecção. A via de abordagem vai depender muito também da conformação da lesão. Se é uma lesão puramente talâmica, se é uma lesão tálamo-peduncular, em qual região do tálamo a lesão se situa. Existe também um consenso em dividir o tálamo em 6 regiões, então é importante esse conhecimento anatômico no planejamento cirúrgico. Então aqui a gente vê uma lesão, tá certo? Uma lesão talâmica, uma criança de 12 anos que se apresentou com quadro de hipertensão e também convulsão, né? Uma lesão bem delimitada, talâmica mais posterior. Essa paciente recebeu um shunt, né? Porque apresentava-se com hidrocefalia. E nesse caso nós optamos por uma via transsulcal, pela conformação da lesão, pela conformação do tumor. Então optamos por uma via transsulcal. É uma via interessante, você tem uma boa margem para trabalho. Não vou passar todos os vídeos, mas é importante sempre a dissecção cuidadosa. Nesses casos, eu particularmente considero o navegador bastante útil, porque em lesões profundas não é infrequente uma certa desorientação espacial. Então, para esse tipo de situação,
o navegador ele cumpre o seu propósito. Como eu disse, não é essencial, mas ajuda bastante. Aqui a gente já começa a ver a lesão, né, com cores bem distintas do cérebro normal, e aqui a gente começa a ressecção. Então, se a gente vê que é uma visão afunilada, realmente é um campo estreito. Também, sempre que possível, progredir com monitorização transoperatória, né? E, se disponível, navegação ajuda bastante. Aqui é o pós-operatório, é uma imagem imediata, então a gente vê praticamente o túnel de acesso e a cavidade onde existia a lesão. Como é pós-operatório imediato, ainda tem artefato de manipulação. Esse é um outro caso interessante também um tumor talâmico, também um astrocitoma pilocítico. Os dados são do paciente anterior, mas aqui é outro paciente, a gente vê a lesão já mais anterior, e quando a lesão talâmica encosta na parede do terceiro ventrículo, a gente pode optar por essa via, que é uma via interessante, que é a via transcoroideia, né? Abrindo a fissura coroideia. Esse caso é um pouco mais antigo, é de 2014, então nessa época a gente não tinha ainda uma qualidade de imagem HD, mas dá para a gente ver bem como é essa via de acesso. Essa é uma das poucas situações em que o retrator ele tem uma certa utilidade, né? Dinamicamente, né? Não é um retrator fixo, a gente consegue ver ali o corpo caloso, ver as pericalosas. O navegador também ajuda bastante na hora da abertura do corpo caloso. Não é essencial para essa situação específica, não é. E após a identificação do ponto de abertura, a gente inicia a divulsão das fibras do corpo caloso e cai na cavidade ventricular. A partir daí a gente já começa a ver as estruturas do forame de Monro e o septo pelúcido. Então, cuidadosamente, a gente vai ter que identificar a veia septal, a tálamo estriada, vai ter que identificar o plexo coroideu e, a partir daí, progredir a abertura da fissura coroideia. Então, aqui a gente já começa a abrir a fissura, preservando o plexo coroideu e tentando abrir a fissura para ganhar espaço ali. Então, às vezes a gente pode coagular o plexo sem problemas, e a partir daí a gente já começa a abrir parte do teto do terceiro ventrículo. Aqui a gente vê bem tálamo estriado e septal, ângulo venoso, forame de Monro. E a partir desse espaço com o navegador, a gente confirma a posição do tálamo e confirma a lesão. E aí a gente já vê, começa a ver a lesão aparente, é uma lesão sólido cístico, material para biópsia, e prossegue a ressecção. Aspirador ultrassônico com a ponta mais fina, ele ajuda bastante a acelerar a ressecção da lesão. Como eu disse, é um vídeo mais antigo, 2014, a gente já não tinha ainda à disposição o HD, né, a filmagem HD. Aí já ao final, a gente já não está mais com o retrator, o cérebro mesmo que tem uma posição mais estática, e a gente consegue um bom grau de ressecção pela via transcoroideia. Não é uma via muito utilizada, mas é sempre importante você ter em mente porque você pode precisar dela. Saindo um pouco dos tumores, né, de áreas eloquentes supratentoriais, nós vamos para os chamados tumores da linha média. Então, vamos falar um pouquinho dos tumores da pineal. São tumores que correspondem a 1% dos tumores intracranianos, aproximadamente 8% nas crianças. Na população oriental, essa incidência aumenta, predominantemente germinomas e predominantemente no sexo masculino. Hoje em dia, é proibitivo a gente realizar qualquer tipo de cirurgia para tumor da pineal sem ter a coleta de marcadores, tanto licóricos quanto séricos. Por quê? Porque muitas vezes você pode evitar uma cirurgia desnecessária com índice de morbidade razoável nessas crianças. Então, hoje em dia, a gente sempre solicita alfa-fetoproteína, o beta-HCG, são os dois de uso contínuo no SUS, mas se você tiver à disposição, você pode também pedir a fosfatase alcalina placentária. Então, em casos em que os marcadores são negativos, ou seja, você não tem positividade de marcadores,
você deve partir para uma biópsia e, consequentemente, se necessário, associar a ressecção. Em caso de marcadores positivos, dependendo do marcador positivado, você está dispensado de realizar essa abordagem e você vai tratar como um tumor do subtipo germinomatoso não germinoma. Aí você pode ter um coriocarcinoma, um carcinoma embrionário ou um tumor do seio endodérmico. Aí vai depender de qual marcador sobe, não vamos entrar em detalhes aqui. Basicamente, a gente tem um protocolo, tanto no IMIP quanto no HR, que a gente faz basicamente essa avaliação, esse fluxograma, e no final a gente acaba por tomar a decisão se cirúrgica ou não, sempre dependendo, obviamente, do rastreio de marcadores, e também é sempre importante fazer uma ressonância de neuroeixo para evidenciar se existe ou não metástase no momento do diagnóstico, porque isso também pode ter uma interferência na condução do caso. Então, existem dois grandes grupos de tumores da pineal, o de células germinativas e o de tumores do próprio parênquima da pineal, né, dos pinealócitos. Então, dos tumores de células germinativas, nós vamos ter outros dois grandes subgrupos, os tumores germinomatosos, os germinomas, e os não germinomas, que seriam coriocarcinoma, seio endodérmico, teratomas, e também é importante lembrar também os tumores mistos. Uma boa parte dos tumores da pineal tem um componente misto, ou seja, pode ser um germinoma com outro tipo de tumor, na grande maioria das vezes. Apenas lembrando que dos tumores do parênquima, agora não do subtipo germinomatoso, nós temos aí os pineocitomas, que são o subgrupo benignos, e os pineoblastomas, que são o subtipo maligno. E, basicamente, a incidência é meio a meio das duas lesões da célula pineal. Sendo que o pineocitoma é mais comum em adultos, 0,1% dos tumores intracranianos ainda assim, é um tumor menos frequente. Os tumores germinativos, aproximadamente 2% das lesões primárias do sistema nervoso em menores de 20 anos e corresponde aí a quase 40% dos tumores da pineal. 90% são malignos, apenas 10% benignos, geralmente os teratomas. E, como eu disse, 25% a 40% são mistos. Então, um pouquinho sobre o acesso da pineal. A gente pode acessar a pineal tanto por uma via occipital transtentorial quanto por uma via supracerebelar infratentorial. Aqui a anatomia básica dessa visão posterior, a gente não vai entrar em detalhes, né? Teria que ser uma aula inteira sobre isso, mas aqui mostrando um caso, uma lesão cística, né? Um pineocitoma, em que o ângulo tentorial é um ângulo não agudo, ou seja, não é um steep tentorium, ou seja, você tem isso torna-se mais favorável para você fazer uma via supracerebelar. O tumor tem uma direção de crescimento para o terceiro ventrículo e não para o quarto ventrículo, e isso também faz com que favoreça a via supracerebelar. É importante lembrar, em crianças muito pequenas, abaixo de 4 anos, muitas vezes você não consegue pinar. Então, é importante dominar as duas técnicas, tanto da via supracerebelar quanto da via occipital transtentorial, por conta disso. Então, aqui a criança posicionada, posição semi-sentada. Aqui, na avaliação pré-operatória, a lesão cística também, outra lesão cística, posicionamento semelhante, cuidado com os ombros passando da mesa. E aqui, a gente vai vendo aqui qual é a visão que a gente vai ter, né, nesses casos. Então, sempre vai ter uma veia ponte, geralmente na linha média, evitar coagular as veias laterais. Aqui a gente já consegue ver o cúmen do cerebelo. Já conseguimos ver também a região aracnoidea. Nessa região, a aracnoide é mais espessa, então tem que se tomar muito cuidado com essa dissecção para não se danificar estruturas venosas importantes. Essa via sempre nos leva para uma direção de olhar para cima. Então, na maioria das vezes, o neurocirurgião ele pode se confundir e achar que ele está abrindo essa aracnoide numa parte mais inferior, quando na verdade ele já está bem próximo a galeno e tem uma lesão inadvertida da veia. E aí a gente já começa a ver a veia pré-central, que é a veia que a gente pode coagular com segurança. A gente consegue ver aqui a abóbada da incisura tentorial. Essa abóbada ela varia de paciente para paciente, em alguns ela é mais aberta, em outros ela é mais fechada. E aqui a gente pode começar a ver, é um tumor cístico, né, os pineocitomas, então a gente consegue uma boa visão anatômica nesses casos. Eu selecionei esse caso também, é um caso bem ilustrativo. Então, a gente coagula ali a veia pré-central, a partir daí libera o tumor da veia cerebral
da veia basal de Rosenthal, e a partir daí a gente começa a progredir na dissecção. Após o isolamento, a gente começa a retirar a lesão. É uma posição que causa uma certa fadiga ao cirurgião, então é sempre importante, o máximo que você conseguir baixar a mesa, e você só consegue fazer isso com o microscópio com boa angulação, senão você não vai conseguir. E a partir daí a gente começa a retirar a lesão e já começa a ver a porção mais posterior do terceiro ventrículo. Aqui é um ponto cego, um blind spot, na porção anterior do culmen, então é sempre importante também você, nessa hora, dar um trem na mesa e tentar olhar nessa porção mais anterior ao cerebelo. E mais ao fundo a gente vai abrir aí a porção de acesso ao terceiro ventrículo. É também uma boa via para lesões do pulvinar talâmico, então lesões dessa região do pulvinar você pode acessar por essa via também. E também lesões da porção posterior do terceiro ventrículo também podem ser acessadas por essa via. Aqui a gente já começa a ver estruturas do teto do terceiro ventrículo, plexo coroideu correndo no teto, e fazendo a comunicação desses espaços licóricos com o objetivo de evitar hidrocefalia no pós-operatório. Aqui o fechamento, sempre tentando fazer o fechamento hermético da dura mater, e se necessário usar enxerto dural, nesse caso a gente usou enxerto, e sempre que possível fechar sob microscopia. Aqui é um outro caso, é uma lesão também da parte posterior do terceiro ventrículo, em que a gente fez uma terceiro ventriculostomia endoscópica, obstrução licórica, né? Lembrando que endoscopia deve ser sempre uma técnica e nunca uma especialidade. Existem alguns colegas neurocirurgiões que às vezes esquecem disso. Endoscopia não é especialidade, endoscopia é técnica, é um instrumento como o microscópio, como qualquer outro, e que deve ser utilizado com parcimônia e sempre também com experiência, né? Então, nesse caso, também uma abordagem endoscópica. Aqui mostrando um pouquinho da via occipital transtentorial, em que a gente faz uma abertura do tentório para poder acessar essa região da pineal. Essa lesão, por exemplo, é uma lesão que a opção por fazer a via occipital transtentorial foi pela anatomia do tentório, não dá para ver aqui porque não tem imagem, mas nós optamos por fazer a via occipital transtentorial, um posicionamento 3/4 de prona. E aqui a gente prossegue com a abertura da tenda. Tem que coagular bem 1 centímetro lateral ao seio reto. Então, a primeira estrutura que a gente tem que identificar é o seio reto. Após identificar o seio reto 1 centímetro lateralmente, a gente coagula o seio, a dura mater, e prossegue com a abertura. Coagula bem a dura mater, a gente começa a ver a mesma membrana espessada aracnoidea dessa região, que a gente vê pela via supracerebelar. Aí, nesse caso, a visão é mais lateralizada, é mais oblíqua. Mas os cuidados de abertura dessa aracnoide devem ser os mesmos. Então, movimentos gentis, de pequena amplitude, porque senão a gente vai causar um dano venoso aí importante. A gente às vezes acha que não vai conseguir, mas com o tempo e com paciência vai abrindo e as estruturas vão aparecendo. Então, aqui a gente já começa a ver o tumor, a região de Galeno, e a gente vai abrindo delicadamente, até conseguir soltar a lesão. Então, aqui a gente já vê a basal de Rosenthal, Galeno mais para cima, e aqui não está aparecendo no vídeo, mas é o esplêndido do corpo caloso. Material para biópsia. E prosseguimos com a ressecção, sempre com muito cuidado, sempre com pinças muito pequenas, até a gente começar a visualizar mais profundamente estruturas ependimárias. A gente vai começar a ver aí epêndima do terceiro ventrículo, né? Então, os movimentos são muito delicados e lá a gente já começa a ver LCR e já começa a ver estruturas do terceiro ventrículo. Já começamos a ver ali a aderência e comissura. Continuamos a ressecção da porção mais posterior da lesão. E ao final, a gente deixa por último a porção subgalenal, a porção que está abaixo da galeno pelo risco de ruptura, sempre é a última porção a trabalhar. E sempre tentando quebrar o tumor. Aprender a quebrar o tumor também é algo que leva tempo. Você tem que aprender a quebrar o tumor de maneira correta, porque isso vai ajudar você na ressecção.
Então, ao final, a gente já começa a ver ali o aqueduto e ressecção completa da lesão. Nesse caso, era uma lesão rara, era um tumor papilar, tá certo? E aqui a histologia confirmada pelos colegas do St. Jude's. E aqui a ressonância de controle pós-operatória. Então, aqui você vê um caso em que os marcadores foram positivos, né? Nesse caso, o marcador foi positivo para a alfa-feto, foi elevada. Você vê uma lesão grande, uma lesão importante, com acometimento de estruturas venosas, jamais lateralizada, inclusive, com muitos flow voids. Então, nesse caso, como o marcador foi positivo, não foi necessário nenhum tipo de cirurgia, nem submeter o paciente a um risco transoperatório e o desaparecimento da lesão após a quimioterapia. Ele foi admitido em 2018, essa imagem é de 2020. Aqui também lembrando, principalmente para os residentes, né, que toda vez que a gente observar uma lesão bifocal, também chamada de lesão sincrônica, uma lesão aqui, por exemplo, na região da pineal e na região da hipófise, a gente tem sempre a obrigatoriedade de pensar num germinoma, tá certo? Então, também nesses casos, não é necessário nenhum tipo de conduta cirúrgica. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso acontecer, esses pacientes sendo submetidos à cirurgia. Não é para acontecer, tá? Porque a lesão ela é totalmente responsiva a químio e rádio. Como a gente pode ver aqui no controle, a lesão praticamente desaparece. Aqui, também um outro caso, também de um germinoma bifocal, só que nesses casos foi colhido o marcador e o marcador foi negativo. Então, a princípio, o marcador negativo teria que fazer cirurgia, mas nesse caso não, porque a lesão é bifocal, então a gente evita nesse paciente também uma cirurgia. Desde 2013 até agora, o paciente em bom controle evolutivo, também uma lesão grande e também nenhuma necessidade de abordagem cirúrgica, né? Vamos mudar um pouquinho agora, passar para os gliomas de vias ópticas. Também são tumores supratentoriais e que também são um desafio. Também, assim como nos tumores da pineal, nos tumores de gliomas de vias ópticas, a gente também tem que ter muito cuidado na definição terapêutica. Então, eles acontecem em diversos compartimentos da via óptica. Então, quando a gente fala gliomas de vias ópticas, estamos falando de diversos tumores diferentes. Então, você tem os tumores restritos ao nervo óptico, que correspondem apenas a 10% dos casos, e você tem os tumores que são da região óptico-quiasmática, da região quiasmático-hipotalâmica. Eles têm comportamentos diferentes na maioria das vezes, e isso influencia também na decisão cirúrgica. O que é que chama a atenção nessas lesões, nesses gliomas de vias ópticas? Que eles crescem como lesões infiltrativas. Então, quando você opera um glioma de vias ópticas, você está mexendo no axônio da via óptica. Tá? Isso é importante, porque o dano à visão, ele praticamente é certo. As bordas são pobremente definidas, os planos cirúrgicos praticamente não existem, tá certo? E muitas vezes eles se estendem para regiões adjacentes também eloquentes. Então, eles correspondem a 6% dos tumores da pediatria, quase 30% dos gliomas na infância, geralmente na primeira década de vida, e é sempre importante lembrar da chamada neurofibromatose tipo 1, né? Porque, dependendo da série, até 60% dos pacientes com glioma de vias ópticas têm neurofibromatose tipo 1. E 20% dos pacientes com neurofibromatose tipo 1 também terão gliomas. O mesmo é válido para meningiomas em crianças. Então, criança com meningioma também você tem que levantar a hipótese de neurofibromatose tipo 1. E o que chama a atenção nesses tumores é que a história natural deles é completamente indefinida. Ninguém sabe exatamente como esses tumores se comportam. E daí a prudência é a palavra-chave para o neurocirurgião. Como eu disse, 10% somente são confinados ao nervo óptico. 30% são bilaterais. E é importante definir se existe ou não infiltração hipotalâmica. É importante também saber que 2/3 dos gliomas na neurofibromatose são indolentes, o que significa que eles não vão crescer ou vão crescer muito lentamente. E, via de regra, eles são muito mais agressivos em crianças abaixo dos 5 anos. O que significa, se você tem uma criança com neurofibromatose, com 10 anos de idade, por exemplo, e descobre que tem um glioma de vias ópticas, muito provavelmente a observação vai ser a regra para esse caso. A grande maioria da histologia geralmente são também tumores de baixo grau pilocíticos ou fibrilares. E 2 padrões de crescimento mais ou menos definidos.
O sem neurofibromatose, ele não invade meninge, com neurofibromatose você tem um espessamento meningeu. E pode, eventualmente, existir disseminação local ou sistêmica. Como em tudo na vida, que você não tem definição de história natural, o tratamento, então, varia bastante. Pode ir desde um follow-up até uma completa associação de diversos tipos de modalidades terapêuticas. E aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema, porque a gente tem que sempre ter em mente que a gente não opera imagem. A gente opera doentes, né? E algumas coisas são importantes aqui também, como nos tumores de pineal. Primeiro fato, que a biópsia ela não é necessária para lesões hipotálamo-quiasmáticas típicas na ressonância. Então, se você tem uma lesão típica hipotálamo-quiasmática, você não precisa nem biopsiar. Agora, se a massa for atípica, aí está indicada a biópsia. Se você tem uma lesão com efeito de massa, com sintomas neurológicos, você pode cogitar uma cirurgia descompressiva, mas já sabendo que a ressecção total, nesses casos, ela não se aplica. Não há estudos avaliando se a extensão da ressecção tem uma relação com a progressão tumoral e com a sobrevida média nesses casos. E o objetivo sempre é conseguir um controle transitório e aliviar os sintomas compressivos. Então, é importante conversar com esses familiares que, às vezes, os pacientes podem ser reoperados, dependendo do processo de crescimento da lesão. Esses tumores, muitas vezes, permanecem estáveis por anos. Então, pacientes assintomáticos, eles podem, muito tranquilamente, ser acompanhados clinicamente. A única indicação para a lesão de nervo unilateral é a maurose, ou seja, perda visual completa ou uma visão residual não funcional. Indicação relativa à proptose com ceratite, em pacientes com visão ainda presente. Mas isso tem que ser ponderado com a família. E lesões irressecáveis unilaterais em nervo com visão parcial, você pode tentar fazer uma descompressão só na parte exofítica. Quando fala lesão irressecável, muitas vezes esses neurofibromas, esses tumores, eles podem ter um aspecto, por exemplo, um aspecto semelhante ao neurofibroma plexiforme. Então, aqui um caso interessante, um paciente de 7 anos, sexo feminino, com a maurose mais proptose. Então, o que a gente faz nesse caso? Observa, químio, biópsia, o que é feito, né? Resseca subtotal, resseca total. Então, nesse caso, foi optado por uma ressecção total da lesão, mas sabendo que o nervo estava completamente comprometido. Então, o objetivo aí, por conta da proptose, a deformidade da estrutura ocular. Não é? Se esse paciente tivesse uma visão preservada, teríamos que fazer uma análise mais criteriosa do caso, porque certamente, após o procedimento cirúrgico, essa criança iria perder a visão. Aqui, 4 anos, sexo feminino, atraso de desenvolvimento, uma lesão que a gente vê que acomete vias ópticas, mas que também se estende ali para estruturas diencefálicas. Então, o que fazer? Observar, quimioterapia, biópsia estereotáxica, ressecar subtotal ou ressecar totalmente. Então, a criança tinha sintomas, a lesão era grande, tá certo? E a gente optou por uma ressecção subtotal com preservação das estruturas do diencéfalo, né? E optamos para isso por uma abordagem supraópto-lateral, né? E aqui nós temos o vídeo da cirurgia, em que a gente vai ver que os planos anatômicos nesse tipo de tumor, eles praticamente inexistem, né? A via supraópto-lateral é interessante, ela tem um corredor que permite a gente acessar essa região com uma certa tranquilidade, esvaziamento de cisternas, também, mais uma vez, sem uso de retrator aqui, mas é importante sempre abrir toda a aracnoide, expor toda a estrutura dessa região. Muitas vezes você tem que abrir um pouco da fissura silviana também, para conseguir espaço. E após isso você começa a ver o quiasma, o fat chiasm, né? O quiasma gordo, o quiasma entumecido, digamos assim. E você vê que aqui você tem muito pouco espaço, né, na região pré-quiasmática para trabalho. Então você começa a ver realmente que não há uma diferenciação importante entre o que é tumor e o que é estrutura quiasmática. Você vê um pouco de discromia, mas só isso muitas vezes não é o suficiente. Então a gente optou por uma via translâmina terminalis, abrindo essa região mais posterior,
usando o aspirador ultrassônico para o debulking, se possível, tentar fazer com potencial visual. Essa criança já tinha uma baixa de acuidade visual pré-operatória, mas, obviamente, que a gente evita sempre manipular a região hipotalâmica, porque os prejuízos para essa criança, na maioria das vezes, eles são irreversíveis, né? Aqui a gente começa a ver carótida, A1, M1, e após a hemostasia, a gente vê que houve uma descompressão das vias ópticas, mas, claro, que a gente não consegue uma ressecção total. Então, sempre lembro que, quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece você trata como um prego. São palavras do novelista americano Mark Twain. Então, nós temos sempre que controlar o nosso furor cirúrgico, né? O furor cirúrgico, muitas vezes, ele é responsável por verdadeiras tragédias. Então, a avaliação criteriosa dos casos, ela é importante. Aqui apenas um outro caso, sempre lembrando os chamados gliomas de Tecto, né? O glioma de Tecto, ele, na maioria das vezes, se apresenta somente com uma hidrocefalia. Então, a lesão pequena que causa hidrocefalia, e o tratamento é basicamente a terceiro-ventriculostomia endoscópica, com a resolução da hidrocefalia em si. Não se deve biopsiar essas lesões pelo risco de hemorragia e pelo fato de serem lesões indolentes que não vão crescer e nem provocar nenhum tipo de problema maior nas crianças. O crâniofaringioma também é um tumor de linha média que deve ser sempre lembrado. São tumores císticos supracelares mais comuns na infância. Tratamento inicial é cirúrgico e muitas vezes não curativo. Remanescente da bolsa de Rafk, na verdade, disfunção hipofisária comum em até 25% dos casos e sempre atentar para a visão dessas crianças. E a histologia do crâniofaringioma é uma histologia benigna, porém o comportamento dele é benigno. Mesmo nas ressecções totais macroscópicas, o índice de recidiva local é em torno de 30%. É um índice de recidiva muito elevado, mesmo para uma ressecção total. O tratamento do crâniofaringioma é um pêndulo, né? Então, ele oscila conforme a neurocirurgia vai atravessando os anos. Então, durante muito tempo se advogou a cirurgia de ressecção total. Depois partiu-se para o auxílio da radioterapia. Depois os tratamentos intratumorais. E sempre é importante lembrar que a abordagem da hidrocefalia nesses tumores também é outro dilema. Muitas vezes você não consegue controlar a hidrocefalia somente com uma cirurgia. Então, para os crâniofaringiomas, eu acho que a máxima de que the first shot's the best shot, ou seja, a primeira cirurgia, ela é a melhor oportunidade de você ter um controle de longo prazo, ela tem que sempre estar presente. Entretanto, você tem que balançar os riscos de uma lesão de estruturas hipotalâmicas e as consequentes repercussões hormonais para essas crianças com o benefício do tratamento. Porque muitas vezes você consegue retirar a lesão completamente, mas às custas de uma manipulação diencefálica. E isso vai se reverter, muitas vezes, em panhipopituitarismo, em obesidade mórbida e na necessidade de reposição hormonal ad eternum para essas crianças. Então, muitas vezes você tende a tratar o crâniofaringioma e os gliomas de vias ópticas como doenças crônicas e não como uma doença aguda em que você vai ter a total resolução do quadro com a cirurgia. Bom, um dos tratamentos que a gente tem hoje em dia é o alfa-interferon, né? O alfa-interferon, né, a aplicação dele, na verdade o alfa-interferon é uma droga que veio derivada do tratamento para câncer de pele, na verdade. Então, a partir daí ele passou a ser utilizado, já se utilizou bleomicina, se viu que era muito neurotóxica, apesar do interferon também ter uma neurotoxicidade, já se utilizou radioisótopos, mas hoje em dia o alfa-interferon ele desponta entre os demais, porque ele é neurologicamente bem mais seguro, digamos assim, em termos de neurotoxicidade. Então, como é que ele é feito? A gente implanta um catéter de Ommaya, um reservatório de Ommaya, também tem toda uma técnica, não pode ser qualquer reservatório de Ommaya, tem que ser o de saída lateral, preferencialmente, e a partir daí a gente faz aspirações e aplicações da droga
em ciclos. E esses ciclos são ciclos que variam de paciente para paciente, às vezes de 1 a 9 ciclos. Não existe também um standard na literatura. E nem quanto tempo você deve fazer e nem por quantos ciclos você deve fazer. Mas o alfa-interferon tem o seu espaço principalmente em lesões predominantemente císticas. Então, quando você tem um craniofaringioma com 70% do seu componente cístico, o alfa-interferon pode ser uma alternativa de tratamento em que você atrasa a cirurgia e atrasa a radioterapia. Significa que você ganha tempo para essa criança se desenvolver hormonalmente, atingir uma altura razoável, atingir um desenvolvimento orgânico razoável, aceitável, e a partir, sim, daí, você programar uma cirurgia mais para frente, se necessária, ou se houver progressão do tumor, você abordá-lo cirurgicamente, né? Já esse caso, por exemplo, é um craniofaringioma, tá certo? Aqui ele tem 50-50 praticamente, 50% sólido, 50% cístico, né? E nesse caso a gente optou por fazer a abordagem cirúrgica. A gente achou que tinha um componente sólido significativo e que a gente poderia fazer a abordagem cirúrgica. A via de escolha pterional, obviamente que você pode fazer uma via subfrontal, pode fazer uma via pterional. Na maioria das vezes a gente opta pela via pterional, abre bastante a cisterna, aqui a gente já vê a lesão. Também optamos por uma via translâmina terminalis. O craniofaringioma é um tumor que tem por característica a presença de cálcio e cristais de colesterol. E, mais uma vez, a importância do conhecimento anatômico, né? Você tem que saber, basicamente, quais são as estruturas que você vai encontrar quando estiver lidando com essas lesões. São lesões muito difíceis, tá certo? Do ponto de vista microcirúrgico. Existe uma aderência dessas estruturas calcificadas às adventícias dos vasos, então muitas vezes você pode ter lesão vascular se inadvertidamente você fizer algum movimento um pouco mais brusco. E basicamente são tumores aí pseudoencapsulados, em que você consegue ter em algumas partes dele plano de clivagem. E é importante sempre a preservação dos vasos perfurantes, principalmente aqueles que vão para a porção mais posterior. Aqui a gente vê o líquido em óleo de motor, né, bem característico dos craniofaringiomas. Prosseguimos a ressecção. Muitas vezes eu não uso aspirador ultrassônico para craniofaringiomas, eu não vejo muita vantagem, mas pode ser utilizado. Aqui a gente vê A1. Aqui já vê a porção mais posterior. E sempre importante a preservação dessas perfurantes, não danificar as perfurantes, porque senão você vai realmente causar um infarto da região diencefálica e o paciente vai ter repercussões pós-operatórias, né? Aqui é o final da ressecção. E aqui o exame de controle, o exame pré-operatório, na verdade. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho das lesões ventriculares. E essas lesões ventriculares, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou chamar a atenção para uma delas importante, que é o tumor de plexo coroide, papiloma de plexo coroide. Não são tumores frequentes, mas são tumores desafiadores, né? E eles vêm de uma linhagem neuroepitelial do plexo coroideu. E esses tumores, eles predominam no sexo masculino, e 75% desses tumores se encontram no ventrículo lateral, mais especificamente no átrio, né? E pode também acontecer em vários outros locais, podem ser invasivos ao parênquima e podem ser malignos, como os chamados carcinomas de plexo coroide.
Então, via de regra, a gente opta sempre pela via através do sulco intraparietal. A gente acredita que a via pelo sulco intraparietal é uma via anatômica que permite a gente não atravessar estruturas importantes, e a gente tem uma grande experiência nesses casos, principalmente para meningiomas do átrio, e a gente aplica isso também para os papilomas de plexo coroideu. Então, aqui é uma criança, essa criança ela tinha menos de 2 anos de idade, portanto, não poderia ser pinada, não poderia usar Mayfield. Se a gente for observar na imagem, a gente vai ver aqui o vaso nutridor principal do tumor, é um tumor bastante vascularizado, e aqui a gente vê a lesão, bem evidente, tem um aspecto bocelado, né? E aqui já no pós-operatório, com a ressecção total, e aqui a marcação sempre na rodilha, porque não podia pinar. E é importante, se possível, se você tiver o navegador, ajuda, mas se você tiver um bom conhecimento anatômico, você vai conseguir ressecar essa lesão sem maiores problemas, né? Como é um tumor friável, é importante também ficar atento à questão hemodinâmica das crianças. Outra coisa importante é que mesmo você retirando todo o papiloma de plexo coroideu, você vai ter um percentual razoável de crianças que ainda assim precisará de shunt. Uma última mensagem que eu queria deixar, isso é outro caso também interessante, também um papiloma de plexo coroideu, também a mesma via, ressecção total. E aqui é um quadro que mostra a sobrevida geral dos nossos pacientes, juntando todos os tipos histológicos, nós temos aí 63% de sobrevida, o que é um índice realmente muito bom. A mensagem que eu gostaria de deixar, a mensagem final, é que, como neurocirurgião, pediátrico também, eu acredito que a neurocirurgia evoluiu muito, que a subespecialidade de neurocirurgia pediátrica também evoluiu igualmente, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria dos neurocirurgiões pediátricos. Eu ainda acredito que o neurocirurgião pediátrico, ele perde um pouco, porque a quantidade de procedimentos de tumores ela é reduzida. Então, se você não tiver inserido num serviço de grande volume, fica mais difícil de você acumular expertise. Então, quando você opera adultos, de uma certa maneira, casos complexos, isso traz para você também uma experiência importante. Operar crianças demanda também outros conhecimentos. Conhecimentos, como eu disse, volêmicos, conhecimentos de posicionamento, conhecimentos específicos dessa área. Mas, se você opera, por exemplo, adultos e crianças, você vai operar uma quantidade muito maior de craniofaringiomas do que aquele que só opera crianças. Tá? Então, tudo na vida tem um peso, tem um benefício. Então, eu particularmente ainda acredito que é muito difícil para um neurocirurgião geral, tá certo? Muitas vezes obter expertise em patologias com incidência tão baixa, muitas vezes fazendo somente neurocirurgia pediátrica. Isso é uma questão, uma análise pessoal minha. E isso talvez entraria também num debate mais acentuado, como a maioria que trabalha em serviço de residência, já é aquela velha discussão sobre qual o N necessário de cada patologia para você estar apto, digamos assim, para obter bom resultado. Essa é uma questão mais ampla. Obviamente que existem outros tipos de tumores, tá certo? Outras situações, mas seria impossível abordar todos os tumores supratentoriais da infância numa aula só. Eu, particularmente, não falei dos chamados tumores congênitos, daqueles que acontecem em crianças até 1 ano de idade, 2 anos de idade, porque, basicamente, isso seria escopo para uma outra aula. Basicamente, eles fogem muito dos tumores de outras faixas etárias, mesmo dentro da pediatria. Basicamente é isso. Como nada se consegue sem equipe, eu gostaria de agradecer a minha equipe e também gostaria de dizer que o bom resultado só vem quando se trabalha em equipe e, de preferência, com a mesma equipe e, de preferência, isso incluindo aí o neuromonitorizador que a gente tanto discutiu aqui nas aulas anteriores. E gostaria também de agradecer aí mais uma vez pelo convite. Parabéns, Igor. Parabéns mesmo, mais uma vez, pela sua colocação.
Eu gostaria só, antes de falar alguma coisa, pedir desculpa aos participantes por esse problema do Zoom, né? Eu tenho convidados importantes hoje, dentro que a gente possa fazer uma discussão. Eu vou dar sossego hoje e vou deixar os meus convidados, certo, trabalharem. Talvez eu até faça algumas coisas lá para o final, mas vou me educar o suficiente para não falar, inclusive, na parte que os meus convidados estão. Só queria te dizer que realmente essa sua última colocação foi importantíssima, certo? E que nós, educadores, sabemos que a curva de aprendizado ela é ad eterna. Tem um pouco essa curva de aprendizado. E eu escutei uma frase que eu aprendi já há muito tempo, isso, que a nossa expertise é a soma de todos os nossos erros. Isso eu achei interessante e guardei na minha vida. Então, eu acho que a sua colocação em relação às lesões que são é um outro campo, é uma outra visão e que nós mesmos, educadores mesmo, certo? Operadores de adultos, nós temos que ter essa visão dentro da educação das crianças e vou deixar em aberto aqui, eu tirei algumas perguntas, mas depois lá para o final, certo? Para que os colegas se manifestem. Eu gostaria muito que o doutor Jucá, que é o convidado de fora, certo? Se manifestasse. Doutor Jucá, eu vou abrir. Igor, eu peço que você descompartilhe a sua tela para a gente abrir a tela grande. Viu? Pronto, maravilha. Eu vou abrir o microfone do doutor Jucá, certo? Jucá, pode falar aí, por favor, para ver? Alô? Opa. Pronto, está aberto. Olha, realmente agradecer de novo aí a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. Do Nazareno, Igor, assim, parabéns pela apresentação, realmente fantástica. Parabéns pelo trabalho lá no IMIP. A aula é realmente fantástica e a gente pinça algumas coisas. Só quem está com o olhar um pouco afiado assim para perceber, por exemplo, na casuística do IMIP, parece que os supratentoriais passam um pouquinho dos infra e 30% de craniofaringioma. Ora, isso aí é a cara de um serviço de altíssima complexidade, porque ele subverte um pouco o que tem na média das casuísticas e na média das literaturas. Craniofaringioma tem uma porcentagem menor, geralmente, e, em criança, os tumores infratentoriais em maior quantidade. Ou seja, se você tem uma proporção maior de craniofaringioma, é porque você é um centro de referência desse tumor que é, a bem dizer, um dos mais complexos, se não o mais complexo. Em tumores talâmicos, em gliomas de vias ópticas, certamente é isso que transforma um pouco a casuística em relação à média das casuísticas. Mas, pessoal da residência, se cair questão de múltipla escolha em concurso com frequência de tumor, vocês vão colocar infratentoriais mais frequentes e craniofaringioma com um pouquinho menos. Mas isso é realmente uma amostra da referência, que é o IMIP, da alta complexidade de casos. Eu tenho visto, Igor, e a gente pode transformar os comentários, acho que num bate-papo. Eu tenho visto recentemente um negócio que tem me chateado muito. Casos, não sei se são pontos fora da curva, mas aumentou assim um pouco o número de casos de glioblastoma em criança. A gente tem visto isso aqui no serviço. Também tem o Hospital Infantil Albert Sabin, o hospital em que eu trabalho aqui no SUS, em Fortaleza, tem algumas características semelhantes ao IMIP. Os nossos estados são absolutamente, isso, e aí a gente inclui o Piauí também, são absolutamente desiguais em termos de desenvolvimento regional, e as capitais acabam centralizando muito. Então, a gente também tem um grande volume de tumores, e eu tenho visto ultimamente um certo número de casos de glioblastoma em crianças. Isso tem me chateado, porque eu pensava assim, me iludia que essa praga assim estava longe dos nossos pequenos pacientes, mas tem aumentado. Você tem percebido alguma coisa parecida por aí? É um levantamento interessante, assim.
eu não sei se isso é um aumento do número de tumores realmente, ou se isso é um melhor referenciamento, eu não sei. Mas a gente tem recebido alguns casos de GBM em crianças e realmente é entristecedor. E outra coisa que entristece também é o seguinte, que diferentemente de adultos, em que você tem um estabelecimento, por exemplo, do T-modal como terapia, etc. e tal, para crianças você não tem estudo com o T-modal. Então, no SUS, mesmo que você peça o tratamento com o T-modal, você não vai ter direito, porque não está no rol de medicações para crianças. Então, é difícil. E eu tenho visto alguns casos de GBM. Eu tive um GBM criança talâmico, por exemplo. Então, é, é algo é algo realmente entristecedor. Mas eu não saberia te dizer, Jucá, se isso é um aumento real ou se isso é um melhor referenciamento. Por exemplo, se a gente for ver, vamos colocar aí, há 20 anos atrás, o IMIP era só na região, digamos, né? Você não tinha outros centros. Então, você já tem centro. Você tem centro em Fortaleza, você tem centro em João Pessoa, a Bahia. Você já começa a ter mais centros aí fazendo a parte pediátrica com propriedade. Então, eu acho que realmente o que você falou é uma leitura bem real. A gente acaba tendo uma inversão aí, e porque realmente chegam pacientes não só de Pernambuco como de outros estados. Mas isso, o que você passa, a gente passa também, amigo. Não tem choro nem vela. Assim, se chegar e chegou, você tem que resolver, porque quando bate para você aí é o final da linha. Se bater para mim também é o final da linha. Então não tem muito o que a gente fazer, mas realmente é uma coisa muito triste. Mas o que eu mais fico triste ainda por cima, assim, é que eu vejo, ainda continuo vendo, e isso me entristece muito, é aquilo que eu falei no começo, é o furor cirúrgico. É muita gente operando aquilo que não é para ser operado. É incrível ter que dizer isso, mas é o que eu mais vejo hoje em dia. Assim, é muito mais difícil, tudo bem, você contraindicar um procedimento, mas na neurocirurgia infantil, isso é o que eu vejo com muita frequência. Não sei se é uma questão de onde eu estou, mas eu vejo isso com muita frequência. Não sei se você vê isso também. E coisas do tipo, por exemplo, porque assim, uma coisa que é sempre interessante de colocar. Uma coisa é você ler, outra coisa é você interpretar e outra coisa é você aplicar. Então, o que acontece? Muitos colegas, às vezes, leem um paper, por exemplo, alfa-interferon para crâniofaringioma. Aí, meu amigo, aí começa. Aí todo crâniofaringioma ganha um Omaia. Porque aí depois do Omaia, quando não resolve, aí você vai para a cirurgia. Aí quando você não resolve com a cirurgia, vai para outra cirurgia. E aí começa, né? O caminho de Santiago aí. Então, assim, eu não sei se você vê isso no seu dia a dia, mas isso é algo que me deixa muito perplexo, porque eu continuo dizendo que a primeira cirurgia ainda é a melhor oportunidade de você fazer um tratamento efetivamente duradouro. Se você não pensar nisso naquele começo, não vai funcionar. E eu costumo dizer para os meus residentes, você tem que operar pelo menos 3 vezes por semana. Neurocirurgião que não opera 3 vezes por semana, eu estou falando cirurgia, não estou falando colocar cirurgia de grande porte, microcirurgia, não estou falando de válvula, nada disso não, estou falando de microcirurgia. Se você não opera microcirurgia 3 vezes por semana, não há nenhum serviço no mundo com algum expoente de serviço, nenhum chefe de serviço, nada disso, nenhuma pessoa que tenha casuística que não opere pelo menos 3 vezes por semana a microcirurgia. E isso é algo que a gente vê cada vez menos. Estamos formando neurocirurgiões ambulatoriais, estamos formando neurocirurgiões neurologistas. Então, assim, é aquela velha discussão. Como você falou, a gente está num bate-papo, a gente tem que levantar essas coisas. Uma vez eu encontrei o professor Schultz e o professor de Rocco. E eles me disseram algo impressionante. No Japão, 90% dos neurocirurgiões são acadêmicos, não operam. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos partir para o mesmo caminho, infelizmente. Igor, eu gostaria só de voltar um pouquinho dentro do glioblastoma em criança. Depois a gente pode até tecer uns comentários da biologia molecular, que é impressionante isso daí, certo?
e pedir à doutora Bruna que fizesse um apanhado disso aí, do nosso serviço, doutora Bruna, sobre os glioblastomas em criança. Como... Obrigada, Igor, por compartilhar os teus casos. Isso acaba dando uma experiência teórica para a gente, ajudando nos próximos casos também. Principalmente eu, assim, um caminho grande a seguir, a experiência ainda precisa ser bem maior, alcançando vocês. Essa história de glioblastoma em criança me chamou a atenção, principalmente agora na pandemia. Deve ter acontecido também com vocês, querendo ou não, os casos seletivos deram uma diminuída, enfim, por N motivos. Aqui o nosso serviço em Teresina drena o estado inteiro. Então, assim, o Hospital São Marcos é uma referência para a neurocirurgia pediátrica do SUS. E tivemos 3, assim, não são poucos casos, tivemos 3 casos de glioblastoma epitelioide, que eu até fui dar uma revisada na literatura, achei que 3 casos num espaço curto, em 3 meses nós tivemos 3 casos em crianças, sendo que uma delas era menor de 2 anos de idade, com um prognóstico muito ruim. Cirurgias grandes, cirurgias com ressecção ampla, com ressecção total importante, tanto na microcirurgia quanto em imagens pós-operatórias, mas que a evolução foi catastrófica. Em menos de um mês, uma nova avaliação, um novo exame de imagem, o tumor voltava e voltava assim, com um volume 3 vezes maior do que foi a cirurgia. E aí fica sempre aquela história, faz químio, faz rádio, em crianças pequenas não se faz rádio, tenta se fazer a químio, como você mesmo falou, em adultos já tem pré-estabelecido, tem modal, etc. Em criança é tudo um pouco escuro. Então, assim, eu gostei dessa tua expressão de furor cirúrgico, porque a gente tenta, para mim é muito desafiador em crianças pequenas, eu tenho crianças, assim, como você tem, eu tenho muitos casos em crianças menores de 1 ano de idade, então por mais que você vá na tentativa de ressecar tudo, eu sempre falo para a família, para a equipe que está me acompanhando, que é a criança que vai me responder se eu vou conseguir tirar toda a lesão ou não, porque é a estabilidade hemodinâmica, por mais que eu tenha um neuroanestesista bom, cada criança é uma, o pouco sangramento que tem às vezes na pele, você já cria uma estabilidade numa criança que tem 2 meses de vida. Então, assim, eu gostei dessa expressão furor cirúrgico que você usou para mostrar assim, que não adianta, cada criança é uma, enquanto menor a criança, eu acho que o caso vai se restringindo cada vez mais, mesmo que você tenha toda a literatura e a experiência em adultos, porque conta também, como você falou, na hora que a gente está no microscópio ali é muito parecido, mas a criança vai responder de um jeito muito diferente. Então, em relação aos glioblastomas, eu tive essa infelicidade de ter 3 casos no intervalo de 2 meses, eu achei muito, de ressecar tudo e voltar tudo e dizer, infelizmente não tenho o que fazer da parte da neurocirurgia. E em relação às crianças menores, eu sempre explico isso para a equipe, que é a criança que vai me dizer o quanto eu vou conseguir tirar de tumor. Por mais que eu tenha essa ansiedade, a família e a equipe tenha de tentar tirar tudo, que a gente sabe que isso é o melhor para o tratamento da parte oncológica, mas eu não posso não conseguir. Assim como eu tenho crianças que eu operei um carcinoma de plexo coroide, a criança tinha 2 meses de idade, hoje a criança tem 2 anos, eu tenho crianças que, infelizmente, em 1 mês, 2 meses, não tinham mais o que ser feito da parte neurocirúrgica. Sou de acordo com o Igor nessa história do humor, do furor cirúrgico. Nós já discutimos bastante isso, né, Igor, em outras apresentações, e levando principalmente ao caso em que os gliomas de crianças, eles são completamente diferentes, né? A gente sabe disso. São gliomas que, inclusive, nem mutam, o IDH não é mutado, quer dizer, a gente não sabe, então a gente tem um tempo para esperar, diferente daquele do adulto, que mesmo sendo ele com um glioma, quando ele chega à parte de adulto que aparece, ele já é mais agressivo, né? Então, o que nós vamos e que estamos correndo atrás e vendo são os marcadores, né? São as transformações biomoleculares. A gente sabe, por exemplo, que o pilocítico é um tumor altamente benigno, mas ele positiva muito forte para o BRAF. Quer dizer, então, é um tumor, às vezes, certo de linhagem para que você faça uma terapia-alvo, não é isso? Eu vejo assim, né?
Então, eu também estou de acordo. Agora, existem gliomas em que realmente você não pode esperar. Diferente dos gliomas da neurofibromatose 1, que você colocou muito bem, Igor. Quero te parabenizar, aqui na minha cabeça, aquilo dali é um marcador, porque eu tive um chefe alemão que trabalhou bastante com isso, o professor Schurman, fez muito de tumores de Opt, de gliomas, então, você colocou muito bem, quer dizer, é um tumor que você, ali você não tem que ter furor aparentes, mas de jeito nenhum, ali é um tratamento. E se você opta por um tratamento, é um tratamento quimioterápico, na realidade. Você vai muito pouco operar, principalmente porque tamanho de tumor não diz a qualidade de perda visual, não é isso? Que eu vi na minha vida, o tamanho do tumor independe. Às vezes tem um indivíduo que tem um tumorico pequenininho dentro do glioma, ele não enxerga mais nada, outros têm uns grandes inteiros e estão enxergando. Eu vejo assim. Eu queria só dar essa minha contribuição. Uhum. Vamos lá. Eu também vejo. Eu queria complementar o que a Bruna colocou aí, essa questão realmente da criança pequena. Não é o objetivo hoje, é outra aula, é outra coisa, mas crianças com tumores congênitos, crianças abaixo de 1 ano, 2 anos com esses tumores, você sabe que é ruim. Dificilmente vai ser um tumor de bom prognóstico. E você tocou num ponto aí muito interessante, uma palavra que me chama muita atenção hoje em dia, que é a ansiedade. Então, nós vivemos num mundo catastroficamente ansioso. E a ansiedade começa na porta. O pediatra é ansioso, a família é ansiosa, o clínico é ansioso, todo mundo é ansioso. Autorizou a cirurgia, tem que operar à noite. Autorizou de meio-dia, tem que operar de 10 da noite. Entenda, ansiedade é igual a tragédia. Tragédia. Se tem alguma coisa que causa tragédia em neurocirurgia, é ansiedade. Poucas situações em neurocirurgia, eu vou deixar isso claro, poucas situações em neurocirurgia não trauma, são situações de emergência, certo? Tirando trauma, hidrocefalia, HSA, o resto, na grande maioria das vezes, demanda planejamento. Então, ao meu ver, o neurocirurgião tem que ser o não ansioso da história. O problema é que quando você é o não ansioso, tem outros 10 que vão dizer para essa família que tem que operar hoje. O Jucá tá sabendo aí como é que funciona. E essa questão do furor parece que é uma praga que se manifesta ainda mais quando é no sistema privado. Aí a praga assola. E o que o professor colocou é muito bem. Você tem uma lesão, às vezes, pequena de vias ópticas e o paciente está praticamente cego. E às vezes você tem uma lesão enorme e o paciente tem função visual preservada. Então é difícil, Bruno. O que eu posso dizer para você é o seguinte: continue operando. Opere sempre, mas seja criteriosa com os seus casos, que com o tempo a expertise vem. E escute sempre aqueles mais velhos sensatos e experientes sensatos. E outra coisa interessante também de pontuar aqui é o seguinte: você falou aí essa questão da cirurgia, que está no microscópio, é tudo igual. Eu vejo mais ou menos assim também. Se você pega, por exemplo, um cirurgião de base de crânio, certo? Quem é que vai operar mais? O que é um crâniofaringioma, se não um tumor de base de crânio? Não é? O professor Helder está aí, ele sabe também disso. Então, assim, a gente não pode descolar a complexidade da doença da especialidade. Isso é importante. Isso é muito importante. E eu compartilho com você essa sensação de impotência, de quando você chega e você opera, às vezes, um glioma, um tumor maligno, uma criança pequena, 1 mês depois voltou tudo. Mas tem que existir o neurocirurgião para contar para a família essa verdade. É interessante, porque as pessoas, o paciente, pelo menos essa é a minha visão pessoal de consultório e tudo, o paciente não pode ouvir somente o que ele deseja ouvir. Ele tem que ouvir o que ele precisa ouvir. Porque ele vai atravessar mares turbulentos. E a confiança na equipe é essencial. Então, a partir do momento que você coloca para a família a real situação de um tumor como esse, e eles entendem isso, a sua vida vai ficar mais calma e você vai poder aplicar o melhor da técnica. Se isso não acontecer, você vai estar sempre pensando em outros fatores e não em aplicar o melhor que você acha para aquela situação. Em relação à neurofibromatose, é duro, mas
sempre chega adulto, criança, o que você imaginar, ancião, com lesões de 1 centímetro operadas, 1 centímetro frontal operada. Então, assim, é difícil, é muito difícil. É aí que a gente entra naquela discussão sobre o motivo por isso ainda acontecer. São vários. Mas talvez um deles seja isso. A gente forma a gente e essas pessoas às vezes não têm acesso a uma rotina cirúrgica e isso acaba acontecendo. É complicado. Bom, Juca, coloca aí o que você acha aí. Já são duas expressões, entre aspas, que eu vou usar na visita de amanhã. O furor cirúrgico e a ansiedade catastrófica. Evitar sempre. Acho que você tocou em alguns pontos fundamentais. Por exemplo, tem coisas que os adultos estão mais evoluídos do que a gente. Os protocolos oncológicos. Avaliação. E mesmo os protocolos. Quando a gente transita no meio dos adultos, cada tumor você pode adivinhar. O que é que vai ser feito vai ser isso aqui. Exato. Agora, na criança, você já percebe, aquele ali foi de tal jeito e esse foi de outro, por quê? Então, tem muito menos padronização de protocolo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. A gente recebe pressão dos oncologistas, na verdade é uma parceria, mas a gente recebe pressão deles por fazer as melhores exéreses possíveis, com o mínimo de perda funcional, mas a gente também precisa pressionar no sentido de maior padronização, que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Furor cirúrgico, sem dúvida, precisa ser combatido, e aí vocês falavam, eu lembrei um dia desse, que eu contraindiquei na véspera uma abordagem de uma lesão inflamatória. E assim, só o tempinho de você olhar a ressonância, olhar isso, não, será que eu estou ficando doido? Deixa eu mandar isso aqui para o meu amigo neuroradiologista, isso aqui é uma lesão inflamatória. E aí você contraindica e a criança depois faz o tratamento e regride com o tratamento para lesão inflamatória. Essa história que você ouviu do Dirro, que eu também ouvi do filho, né, que fez uma parte do Federico, que a gente ficou muito amigo durante o tempo que eu fiquei na França, e ele me contou, ficou um tempo no Japão, ele, né, que tem o chefe do serviço, e que depois um monte de gente que tem experiência cirúrgica menor do que a maioria dos nossos residentes. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, sim. Há poucos anos atrás isso parecia uma realidade distante, isso não vai chegar por aqui, acho que está chegando. E é preciso a gente lidar, por um lado, com a necessidade do residente de adquirir experiência e, por outro, da impossibilidade de praticar sem ter a experiência prévia. Então, isso é uma equação que eu não sei ainda qual é a solução, não. Eu tive a bênção de terminar a residência e entrar em um grupo que já funcionava, então pude, de certa forma, continuar a curva de aprendizagem enquanto já praticava e depois poder começar a dar os passos sozinhos, até poder voltar aqui para Fortaleza e começar a atividade autônoma. Então, assim, cada um vai encontrando seu caminho, mas eu concordo. Eu acho que até em termos de sociedades, e você está à frente aí da nossa sociedade nordestina, a gente tem que ir pensando em como suprir essas necessidades. Vou falar um pouquinho do seu último comentário sobre o benefício de um neurocirurgião pediátrico também operar adultos. Eu acho que, adoro temas polêmicos. Esse é um tema polêmico. Esse é muito polêmico. E eu acho que, assim, uma coisa insuportável que tem acontecido, não só na neurocirurgia, mas como na nossa sociedade como um todo, é que as pessoas não aceitam opiniões contrárias e partem para a polarização. Eu adoro ouvir opinião contrária, diferente, porque diferente não é obrigado a ser contrário. São outras visões, né? Eu acho que existe espaço para várias modalidades de atuação. Eu trabalho exclusivamente com criança e aí você ia falando, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não dou conta nem das crianças, imagine se eu introduzisse adultos na minha prática. Porém, aparece, não raramente, doença de adulto em criança.
Doença muito mais frequente em adulto e em criança. E eu não tenho o menor pudor, a menor preocupação em chamar a colaboração de colegas que operam mais adulto do que criança. Então, acho que existe espaço para várias modalidades de atuação. Sem dúvida, como você falou, uma pessoa que opera adultos também vai ter mais mão para essas doenças. Por outro lado, existem muitas doenças exclusivas da criança que exigem, até em questão de calendário de agenda, né? A pessoas que se dediquem só às crianças. Existem muitos serviços no exterior que são serviços exclusivamente pediátricos e que até, se você for no Children's Hospital de Boston, no Necker, onde eu fiz a minha formação, eles começam até a se separar por subespecialidade dentro da pediátrica. Então, tem gente que vai fazer só craniofacial, tem gente que faz só espasticidade, tem gente que faz só a oncologia pediátrica, só a hidrocefalia. Então, a gente fica entre duas pulsões. E eu reconheço essa necessidade que você falou. Por um lado, seria muito bom se a gente tivesse uma atitude também de operar adulto, porque manteria a mão em determinadas doenças de adulto que costumam aparecer em criança. Por outro lado, às vezes eu olho para esses serviços grandes de pediátrica fora e digo, meu Deus, quando é que eu vou chegar no nível de poder me especializar em uma área, uma sub-área da pediátrica? Então, são diferentes tipos de atuação e tem também quem fique no meio, eu me considero aí no meio. Faço neurocirurgia pediátrica, porém geral. Não me especializo nem em craniofacial, nem em espasticidade, nem em oncologia somente. Porque nem o nível que a gente se encontra no nosso estado daria para isso. Eu tenho que ter uma atuação aí na pediátrica como um todo, porque a gente não tem nem gente que pudesse ficar em sub-áreas da pediátrica. Mas é muito interessante ouvir visões diferentes, porque a gente vai evoluindo sempre, aprendendo com os colegas. Eduardo? E achei uma visão muito interessante. Eduardo, vamos ver se a gente escuta o professor Helder, se ele estiver ainda aí na linha. Está na linha, Helder? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu não estou conseguindo pôr o meu vídeo, eu peço desculpas. Dá para me ouvir? Tá, não, então... Você colocando o vídeo na próxima terça-feira, tá tudo bem. Não, tudo bem, eu já vou resolver o problema. Eu vim aqui, na verdade, não pensei que ia participar, eu queria mesmo era assistir o Igor falando, eu queria parabenizar, gostei muito da aula do Igor. E eu vou dizer assim que eu sou um jovem, como é que a gente pode fazer assim, um cirurgião vascular velho e um jovem cirurgião pediátrico. Então, a gente começou na Unicamp, e isso aí eu vou tentar fazer um apanhado de algumas coisas que vocês falaram, que eu achei bem interessantes. Eu comecei na pediátrica na Unicamp, no Centro Infantil Boldrini, por uma necessidade que a gente tinha de levar os residentes a aprender cirurgia pediátrica, que a gente não tinha na universidade, lá na Unicamp. Então, foi a partir daí que nós acabamos indo para o Centro Infantil Boldrini, isso já vão 10 anos, a gente tem uma média de 70 a 80 tumores por ano lá. E eu fui para lá com uma ideia de ensinar residente e acabei me apaixonando por cirurgia pediátrica. Então, hoje, eu vi o Jucá e Facchini, vocês têm um concorrente aqui, né? Então, temos um amigo. Não, sim, sempre. Um colega. Mas assim, aí entra então o que o Igor andava falando e o Jucá também, a necessidade de como treinar o pessoal. Então, eu venho de um background, vocês sabem, vascular. Depois de um tempo eu comecei a me dedicar a tumores, fiz base de crânio por muito tempo. E você vai desenvolvendo uma habilidade cirúrgica que demora tempo para tomar. E isso, o que eu vejo hoje, é a angústia que o Igor fala do indivíduo querer fazer as coisas. O grande problema da juventude hoje é que são imediatistas demais. E a nossa especialidade, infelizmente, demora muito para ficar bem. Eu me senti super à vontade de operar um aneurisma quando eu tinha 40 anos de idade. Então, as coisas demoram muito tempo. Então, você precisa ter um tempo para juntar toda essa habilidade. E eu não vejo isso fora de grande centro. É muito difícil. Você, por exemplo, se você ficar atrás do teu consultório atendendo paciente pediátrico, você vai ver um craniofaringioma que é de 10 anos. Então, não dá para ser cirurgião de craniofaringioma assim. Então, se alguém quer fazer cirurgia pediátrica dos mais jovens, tem que procurar se ligar num serviço
ou de repente começar a montar o serviço para ir aos pouquinhos fazer, porque sair fora e começar a operar todo mundo não dá certo. Eu lembro que o Borba, que faz cirurgia de base de crânio, fala que está cheio de woodpecker surgery aí fora. O cara vai lá, dá uma beliscadinha e depois manda para outro lado. Então, isso aí é terrível, principalmente para a gente. Então, hoje, num serviço de pediatria grande que a gente está lá no Boldrini, eu vejo muita coisa errada feita no indivíduo que, para ganhar o materialzinho, e vocês sabem que isso acontece, ele faz um estrago na criança e manda depois para você resolver, né? Então, a gente tinha mais era que propagar isso das boas práticas, que é o que é mais importante. E o que eu tinha para falar mais aqui para você? Eu acho que assim, o que a gente tem que pensar hoje é formar a gente para que opere com propriedade. Essa é a história, sabe? Nem que seja assim, começar com uma coisa pequena para um dia fazer uma outra coisa. E não tem que passar nas sociedades, principalmente, que não é nenhuma você se colocar abaixo de ninguém, o fato de você ser um jovem em treinamento. Então, você tem que juntar tempo para depois se aventurar nas coisas grandes. E eu hoje me dedico à pediátrica bastante, porque eu acho que eu juntei uma capacidade técnica bastante boa para um indivíduo que talvez mais precise dessa capacidade técnica, que é a criança. A criança é um universo muito interessante de cirurgia, é um lugar difícil, as coisas são menores, queira ou não queira, a cabeça é pequena. Você não pode, como a doutora Bruna falou, ficar lá e de repente fazer um corte errado, sangrou demais ali, acabou a tua cirurgia, ou a criança choca. Então tem muitas, para quem gosta de desafios, você sabe, fiz cirurgia vascular, você já vê a personalidade do indivíduo. Então, para quem gosta de desafio, criança é um baita desafio, super desafio. Então hoje eu vou dizer assim, 60 anos de idade nas costas, eu caminhei por um monte de lugares aí, eu me encontrei na pediátrica. Então, aquilo ali junta tudo que eu aprendi até hoje, aos 60, e eu estou fazendo cirurgia pediátrica. Então, o que eu falo assim, ao invés de ter a palavra que eu ouvi, furor, eu ouvi furor operandis, viu? Fica mais bonitinho em latim, assim, para você falar. Eu acho que isso daí... Aprende na Alemanha essa palavra, viu? É assim? Furor operandis. É por isso que eu falei o furor operandis, né? Certo? Isso, então. E daí, assim, a gente precisa tentar passar para os mais jovens que o caminho é longo. Então, não adianta fazer as coisas. Por exemplo, eu acho que quem faz de tudo um pouco, faz um pouco de tudo. Sabe? Isso aí que a gente não deve deixar acontecer. Por exemplo, no meu grupo, vocês conhecem o Enrico Ghisoni. O Enrico faz as craniofaciais e tudo mais. Eu não quero nem ver isso aí na minha frente, entendeu? Mas, assim, não é um demérito para mim que eu não sei fazer. Eu vou fazer uma outra coisa que eu sei. Então, tem que crescer aos pouquinhos nas coisas. E tem a neurocirurgia pediátrica, eu descobri muito além da válvula, sabe? Que eu pensava que era só válvula antes. Mas é assim que eu gostaria de falar para vocês. E obrigado pela oportunidade. Muito bem, Igor. Helder, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Você sabe muito bem, a minha vida, com 38 anos de idade, eu cheguei na Unicamp, de volta de um longo tempo fora do país, né? Dei um pontapé e um start na Unicamp, trabalhei demais, montei a organização de uma residência e saí de lá com 49 anos de idade, né? Tentei muito ajeitar o Boldrini, sou muito amigo da Brandalize, pode dar uma lembrança para ela lá. Nós mando sim. Dou um abraço, certo? E foi tentado de montar. Fiquei muito feliz em saber que você, o especialista que assumiu lá o Boldrini. Achei muito bom isso daí. Porque são pessoas que têm compromisso, entendeu? Então, o maior problema, e que eu acho, é o compromisso. Então, isso era muito difícil eu montar isso dentro da escola onde eu estava na Unicamp. Aqui eu monto. Aqui o compromisso é compromisso, certo? O residente é residente. Tem os direitos? Tem, mas tem os deveres, certo? Eu dou o direito a eles se eles cumprirem os deveres. Então, eu te agradeço muito pela essa oportunidade. Você, um dia, quando passar essa pandemia, você vai estar convidado para vir aqui operar com a gente, certo? Obrigado. Quem sabe a gente usar o 5-ala aí com você, entendeu? Certo? É tudo arrumadinho, entendeu? É pequeno, é pobrezinho, mas é limpinho, como dizia aquele que morreu, Ronald Golias, né? Gostava de falar isso. É pequeno, pequeno, mas é limpinho, né?
nós vamos te ver com prazer na próxima terça-feira. Eu queria continuar, eu tenho aqui a nossa... Cadê ela? Saiu? Oh, meu Deus, ela saiu. A nossa neuro-oncologista pediátrica, ela estava aqui, certo? Uma pessoa muito engajada nisso daí, entendeu? Dentro dos tumores. Eu tinha algumas perguntas para te fazer ainda, viu, Igor? Eu acho, como você, que o endoscópio ele é uma ferramenta, ele não é uma especialidade, nem uma especialização, certo? Eu montei toda a neuroendocrinologia quando eu fiz na Unicamp, não tinha na Unicamp, foi montado por mim, com o Tambácia, com o pessoal da ginecologia, e eu continuo até hoje operando na convencional, não vou operar com endoscópio, entendeu? Eles metem o endoscópio ali, rasgam tudo quanto é mucosa, então eu sempre falo, certo? Eu prefiro fazer no meu caminhozinho, usar o endoscópio no final, para poder olhar, ver se eu fiz tudo, né? E fazer uma coisa do jeito que eu é aquilo que você falou. Não existe técnica cirúrgica. Quem dá a técnica cirúrgica é a localização do tumor. Se eu não tenho condições de operar um tumor por baixo, eu vou por cima. Eu tenho que ter técnica para ir por cima. Eu tenho que saber para ir por cima. E aí, hoje, eles estão inventando aspirador ultrassônico pelo endoscópio. Quer dizer, é um negócio meticuloso. Eu não sei. Você já trabalhou com isso, alguma coisa? Já viu isso daí? Você que também... esse meio achando que a endoscopia é uma técnica, não é uma especialidade. Eu vou responder, vou voltar um pouquinho ao que o Helder falou. Assim, a minha formação inicial foi em base de crânio. Então, eu fiz base de crânio na Itália e depois eu fui fazer pediátrica. Foi uma coisa junto com a outra, colada. E eu assino embaixo o que o Helder falou. E, assim, e acho que, ainda mais, para você aprender neurocirurgia, você tem que fazer neurocirurgia vascular. Porque é uma cirurgia cisternal, não é uma cirurgia parenquimal. Então, você aprende a preservar tecidos, você aprende a flutuar no cérebro. Então, todo residente deve começar a fazer microcirurgia vascular. Ninguém aprende microcirurgia se não aprender a operar aneurisma. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao que o Jucá falou, lá fora, a gente tem que lembrar o seguinte, lá eles trabalham em um único serviço, né? E aqui, a gente tem que trabalhar em 2, 3, 4, 5, né? É um problema. Seria muito bom se realmente se a gente fizesse só aquilo ali que a gente se propõe a fazer, mas é muito difícil. Em relação ao endoscópio, eu vejo muita tragédia também com o endoscópio. Eu sempre carrego para mim aquele velho dilema, aquela velha mensagem. O minimamente invasivo pode ser maximamente perigoso. Isso eu também carrego comigo. Por quê? Porque não é porque é minimamente invasivo que é isento de risco. Isso tem um apelo, você pode levantar mercadológico, filosófico, o que quer que seja, psicológico, mas isso não corresponde à prática, numa boa parte dos casos, digamos assim. Eu faço endoscopia, tanto de base quanto ventricular. Posso dizer o seguinte, o que eu acho, assim, o que eu vi na minha experiência pessoal, por exemplo. Eu fiquei num serviço de base de crânio na Itália, onde tudo era feito por via aberta, nada era feito endoscópica. E tudo que era feito endoscópico era feito em Nápoles. O que eles não conseguiam fazer lá embaixo por endoscopia, eles mandavam lá para o norte. Então, o que o Brícolo me dizia, ele tinha razão em certos aspectos. Porque é o seguinte, quando você faz uma abordagem endoscópica, você aborda casos mais selecionados. Você tem um maior número de fatores limitantes à sua técnica. Então, se você só faz endoscópica, você vai sentir falta se um dia precisar fazer aberta. E se você só faz aberta, você pode eventualmente deixar de fazer algo menos perigoso se você fizer por baixo. Agora, eu vi muitos neurocirurgiões, por exemplo, na Itália, fazendo abordagem microscópica, endonasal microscópica, e faziam bem. O professor Hildo, durante muitos anos, fez a via sublabial para tumor de cólon. A endonasal eu faço até hoje. Pois é. Então, assim, se você tem segurança na técnica que você está aplicando, se você tem bons resultados, ou seja, o cirurgião tem que olhar para os seus resultados. E sempre olhar cético. Se você olha para o seu resultado e você percebe que o seu resultado está sendo bom, perfeito. O problema, às vezes, não é a técnica. O problema não é chegar lá, muitas vezes. O problema é o que você faz quando chega.
Entendeu? O problema é o que você faz quando chega. Você pega uma patologia e você pode ter 4, 5 vias para chegar nela. Mas se você não sabe o que vai fazer quando chegar lá, não importa como você chegou. Então, eu realmente acho que a endoscopia é uma técnica, não pode ser uma especialidade. Eu fico muito entristecido quando eu vejo na neurocirurgia pediátrica coisas que realmente fogem da minha capacidade de compreensão, porque a endoscopia agora é para tudo. Tudo é por via endoscópica, nada mais é por via aberta. E tudo que é feito por endoscopia, 5, 10 anos depois, vem a literatura dizer, olha, não é bem assim. Foi assim com o cisto aracnoide, que agora voltou-se a apregoar a fenestração aberta. Foi assim com o cisto coloide, que saiu um paper interessante agora mostrando que o índice de recidiva é maior pela via endoscópica. Então, assim, se você for para a literatura, você vai encontrar argumentos prós e contras para cada um. Eu acho que o que é mais importante é você avaliar se para o seu paciente essa técnica ela é realmente a mais efetiva. Também deixa eu lhe dizer uma coisa, nos papers, é muito difícil você fazer correlação de papers, porque existe gente publicando, e você for ver o número de revistas que existem, que aceitam, e o que eles querem na realidade é publicação, então de qualquer jeito chega. A coisa hoje em dia é assim. É a indústria da publicação. E tem o seguinte também, o que eu falei lá no começo da aula, ler é uma coisa, interpretar é outra e aplicar é outra completamente diferente. O material que está descrito ali é o seu, o paciente é o mesmo, a doença é a mesma, é o paciente certo, na doença certa, na hora certa. Certo? Então, assim, é o que eu digo, tem gente que vai para os melhores centros do mundo, faz a formação no melhor centro do mundo, volta quadrado igual. Você pode botar a pessoa para assistir cirurgia no melhor centro do mundo. Se ela não tiver capacidade de discernimento, vai voltar pior do que foi. Porque a capacidade de você aplicar aquilo que é produzido em literatura é outra coisa. E se a gente for ver, sendo bem autocrítico, uma boa parte dos médicos não consegue interpretar um paper. Entendeu? Então, assim, é complicado. É complicado. Então, a minha visão da endoscopia ela é essa. Ela é uma técnica, ela tem seu espaço, isso é irreversível. O neurocirurgião não pode dar as costas, como muitos fizeram para as embolizações, para a endovascular, não pode, tem que saber fazer, tem que saber manejar. Agora, não é a panaceia curativa e, como eu falei, minimamente invasivo às vezes é maximamente perigoso. Não deve ser esse pensamento. Deixa eu te tocar em duas coisas que eu queria... Você falou, inclusive, na embolização. Você já usou em tumores? O Benício Ottoni, ele usa embolização em tumor, se eu não me engano, do plexo coroide, com redução em criança. Você já viu isso? E dentro da radioterapia, você não chegou a comentar rádio, porque você opera o doente é teu. A conduta depois, quem vai ter que ser tomada, vai ter que ser por você. Então, por exemplo, certo? Você pega um glioma de baixo grau. Eu, pelo menos, sou um cara que vocês já viram na discussão que eu sou completamente contra glioma de baixo grau, grau 2, você mandar irradiar o indivíduo. Certo? Principalmente se for criança. Mas existem tumores que você tem que mandar irradiar. Por exemplo, ependimoma na criança. Você tem que irradiar esse tumor. Tem que irradiar. Mas, assim, duas coisas, né? Em relação à embolização. A gente tem um grupo muito bom de hemodinamicistas aqui. Muito bom, excelente. E como eu opero base e crânio, então, assim, embolização em base e crânio é algo bem mais frequente. Mas, por exemplo, tumor de plexo coroideu em criança, não vejo um motivo para você embolizar. Primeiro que é praticamente impossível você conseguir embolizar esse tipo de tumor. Eventualmente, quando você tem a possibilidade, pode ajudar, obedecendo aqueles critérios do tempo de embolização para cirurgia, etc. Mas eu não lembro de ter pedido para embolizar, excetuando-se alguns tumores mais invasivos, realmente de base de crânio em crianças, crianças mais velhas, que você manda embolizar. Mas para papiloma de plexo coroide, acho completamente desnecessário. Para carcinoma de plexo coroideu, a Bruna falou que teve um caso, ela deve saber que realmente o sangramento é muito mais vultuoso. Todos os dois é ruim o sangramento. Mas o carcinoma é muito pior, porque o carcinoma você não tem plano, o plano é difícil, é muito pior. Então, assim, não tive experiência de embolizar, não acho que tem espaço para esse tipo de lesão. Hemangioblastoma também não tenho experiência para embolizar hemangioblastoma, a não ser em adulto. E eu tenho uma casuística grande de hemangioblastoma.
Em relação à radiação, eu sou extremamente, concordo 100%. A conduta é o neurocirurgião que dá. Você não pode delegar somente ao radioterapeuta ou ao oncologista. Você tem que conduzir o seu paciente, tem que saber o que está sendo feito. Em relação à radioterapia, eu acho o seguinte, tem o seu espaço, mas devemos lembrar que radiação é radiação. A coisa que eu menos gosto de fazer é irradiar um tumor benigno. Se o tumor é maligno, não há o que discutir, certo? Há o que discutir, mas é muito menos. Mas um tumor benigno ou de baixo grau de malignidade, você irradiar, é algo complicado. Aí você começa a ver irradiação de cavernoma, irradiação de algumas MABs que eram para ser cirúrgicas, irradiação de meningiomas cirúrgicos que depois se convertem para grau elevado, GBM induzido por radiação. É isso que você vai ver. Então, assim, eu sou muito reticente em relação à radioterapia. Para algumas situações, radioterapia é raio e, eventualmente, terapia. Para outras, radioterapia é terapia e, eventualmente, raio. Então, tem situações em que você não pode prescindir e você tem que ter um bom radioterapeuta junto. Tem situações em que eles puxam muito a corda, estiram demais a corda, como em toda especialidade, e você tem que estar ali para botar um freio, porque senão também irradiam tudo. Então, assim, é aquela velha questão. Tem que ter um grupo que tem experiência e que trabalhe com aquilo constantemente. Não sei como é a realidade aí em Fortaleza, Jucá, da radioterapia, e também não sei como que é aí no Piauí. Mas a gente tem uma carência muito grande de máquina também, né? Nós temos participação boa do nosso radioterapeuta, né? Inclusive da radiação feita por um colega que trabalha diretamente com a gente, o doutor Alfredo, né? A doutora Paula também com a radiocirurgia. Nós temos uma boa participação por nós sermos um hospital de combate ao câncer, né? Nós somos um hospital realmente de combate ao câncer. Agora, eu tinha mais uma pergunta para te fazer, mas essa é curiosa. Você mostrou que na ponta do teu dissectron tem um estimulador subcortical, tu pode trocar a droga subcortical? Isso, o neuromotorizador ele tem um aspirador, que na ponta você tem o estimulador. Pode ser subcortical e cortical? Você muda a frequência dele? Não? Ele muda a frequência. Ele muda? Uhum. Aí ele conecta e você vai dizendo, você viu ali, né? Quando chega perto da cápsula interna... O eletrofisiologista já te diz. Ajuda bastante. Eu tenho na sala. Uhum. O que mais, gente? Vocês têm colocação para fazer? Qual é a frequência que tu fazes? Eu vou te perguntar uma coisa. No Wait and Watch do glioma, na ressonância, qual a frequência que tu usa? Ou seja, observar... Controle, Controle pós-operatório ou mesmo sem operar? Veja, o controle pós-operatório para gliomas, geralmente você faz aí no primeiro mês pós-tratamento complementar e depois você faz a cada 3 meses, em média, né? Não, o que não é operado. O que não é operado aí depende muito de onde está o paciente, né? Normalmente esses tumores até param de crescer, né? Pois é, o problema todo é o seguinte, o Lucas saiu, mas o Lucas ficou um tempo com o Dufour, e eu tive alguns residentes nossos que passaram também com o Dufour. E o que acontece lá na França? Você pega um paciente com um glioma de baixo grau, ele acompanha com imagem para saber a velocidade de crescimento do tumor. Mas a maior parte deles opera. A maior parte deles opera, porque o Dufour, inclusive, é contra você olhar... Eles não, mas não é isso que eu estou dizendo. Em alguns casos, eles acompanham com imagem. Eles fazem a ressonância, por exemplo, a cada 2, 3 meses. Não é que não opera, ele opera. Mas muitas vezes ele vê o padrão de crescimento do tumor. O tumor de baixo grau, hoje em dia, se é um tumor acessível, mesmo sendo em área eloquente, mas se você tem a expertise para ressecar, a tendência é você operar, porque ele vai progredir para um alto grau. Isso não tem dúvida, né? Mas, por exemplo, você pega um DINET numa criança. A criança tem crise convulsiva controlada. Você vai operar essa criança? Não vai. E aí você vai acompanhar por imagem. Como o comportamento é semelhante a um baixo grau, dessa imagem que você faz? Esse eu quero perguntar. De 3 em 3 meses, acho que é mais do que suficiente. Se for um DINET, depois do primeiro ano de acompanhamento, você pode até aumentar para de 6 em 6 meses. Certo. Não sei o que é que o Juca acha aí, mas... Microfone?
Está aberto? Pronto. Concordo plenamente, Igor. Eu estou com um caso atual de um garotinho de 8 anos com o Dinete no giro pré-central, que se manifestou com uma crise absolutamente focal. Tá? No membro inferior, o garotinho se diverte com a crise. O pezinho fica lá balançando, ele olha lá, mamãe. E é o Dinete no giro pré-central. Só que ele foi ao neurologista e está controlado. Não vai fazer nada. Exatamente o que você falou. Vai acompanhar. Gente, devido ao adiantado da hora, vocês estão cansados, nós também. Eu vou pedir à doutora Bruna que faça um encerramento aqui da nossa fase pediátrica, doutora. Tem a palavra, viu? Agradeço o pessoal. Muito obrigado pela sua colaboração. Foi muito importante você trazer o nosso serviço aqui, a neuropediatria, certo? E encerre a reunião. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Dr. Nazareno pelo convite. Me sinto, não em relação à idade, mas a experiência, uma menina perto de todo mundo que participou, e aprendo muito. Eu sempre gosto de dizer para os residentes que têm quase a minha idade que quando a gente olha, escuta e vê quem faz bem, isso já é um ganho muito grande para a gente. É claro que a prática, a mão tem que melhorar sempre, mas escutar e ver quem faz bem fazer o tempo todo é engrandecedor. Eu sempre falo isso porque residente acha que só olhar ninguém aprende, ou escutar, ou ver aulas, e eu acho que é exatamente o contrário, a gente aprende muito. E mais ainda quando o experiente dá conta os erros, né? A gente tenta evitar escutando dos outros. Obrigado ao Dr. Igor, assim, sua aula e a sua experiência, os seus casos ajudam muito, tanto em coisas que eu já fiz, como eu vou fazer para frente. E é isso. Obrigado, Dr. Nazareno. Bom, muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, doutor Eduardo Jucá. Você já sabe que está convidado para umas outras colocações. Doutor Igor já é prata da casa, né? Certo? Eu já abuso do Igor, sempre ele. Certo? Doutor Helder, muito obrigado pela participação. Viu? Doutor Helder está chegando nessa nossa primeira reunião. É uma pessoa importante. Está na linha ainda, Helder? Acho que mais não. Certo? É uma pessoa importante que nós vamos ter o Dr. Helder na próxima terça-feira nos tumores medulares. Realmente já dá mais em criança mesmo, né? Certo? Então era bom que se os colegas da neuropediatria pudessem participar. Viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Dessa vez eu gravei, eu acho, tudo, viu, Igor? Vou te mandar o filme, tá? Legal. Para você publicar no seu canal, tá certo? Tá, joia. Vou editar tudo direitinho. Aquele outro eu não consegui, entendeu? O filme. A filmagem eu não consegui. Certo? Perfeito. Então, muito obrigado pela participação de todos e até na próxima terça-feira, né? Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Abraço, Jucá. Valeu, Igor. Abraço, Igor. Abraço do Nazareno, Bruna, todo mundo. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado.